E aí, meus amigos, estamos começando mais um vídeo da série do Setup JJ. Dessa vez vamos analisar aqui Cogna Educação, o ticker COGN3, né? Ações ordinárias nominativas, no Setup JJ. Aqui estão as minhas redes sociais para quem se interessar em seguir. Lembrando sempre que eu trato principalmente sobre mercados financeiros, sobre leituras em geral e temas positivos para o nosso Kaizen, né, para o nosso melhoramento contínuo. É importante fazer um disclaimer que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo. Eu não sou analista de valores e nem comercializo análises. Tratam-se apenas das minhas perspectivas pessoais que eu compartilho aqui de forma totalmente gratuita. Essa é a tela do Setup JJ. Todos sabem que eu chamo ele de relógio suíço, né? Onde a gente busca sempre interpretar o como, o quando, o onde e o porquê dos mercados, dos movimentos mercadológicos, no sentido de obter o maior resultado com a maior eficiência possível de ganhos. Esse é o slogan do Setup, meus amigos. Grandes ganhos, pequenas perdas. Aqui está a tela analítica do Setup, né? Eu chamo ele de relógio suíço, porque quem não sabe, né? Um relógio suíço de alta qualidade automático atrasa no máximo 1 segundo por ano. Então essa é a busca do nosso relógio suíço aqui, do nosso Setup JJ. O timing, a melhor hora, né, para compra, para venda e também para não fazer nada, esperar, né? Nós temos aqui já esse vídeo, né? Esse vídeo é o vídeo de número 156. Então temos 155 vídeos aí para trás e mais alguns outros, explicando cada indicador desses, desde sua origem, do porquê cada indicador está no Setup JJ, como é que foi desenvolvido cada um, né? O porquê dessas calibragens, tá bom? O como e o porquê de sua aplicação individual de cada indicador e também no conjunto do Setup JJ, né? Nós temos que lembrar também que a principal peça de qualquer setup, meus amigos, somos nós mesmos, né? É o fator humano que comanda, no final das contas, tudo. Então, por isso, a gente sempre aborda aqui o que eu chamo de tripé da disciplina, né? É a disciplina técnica, que é você conhecer o mercado, você conhecer a tela, você conhecer os indicadores, você ter cultura gráfica, ter cultura de mercado, tá bom? A outra disciplina é a disciplina física, porque não adianta nada você ter conhecimento se você não tem saúde, né? Então essa saúde vai desde ter uma vida saudável, no sentido de alimentação, de sono, né? Não adianta nada você ter tido uma péssima noite de sono e operar sem capacidade de concentração, sem capacidade de tomar as melhores decisões, as melhores práticas, né? E por aí vai, tá bom? É muito importante, observem isso, é um conjunto, né? E a terceira disciplina é a disciplina emocional, né? Desde o autoconhecimento até a questão de controle de ansiedade, de medo, de prepotência, de vaidades, de uma série de coisas, tá bom? Não tenham ilusões. Se você, por exemplo, é aquele nervosinho ou nervosinha que briga no trânsito por qualquer coisa, você ainda não tem o perfil para mercado financeiro, tá bom? Então se preparem, se cuidem, se observem, se conheçam, né? Tudo aqui no mercado, tá bom? É refletido dentro de que você é fora do mercado, do que você é na sua vida em si, inclusive na parte de disciplina, tá bom? Essa é a tela da dinâmica do Fibonacci. Eu tenho deixado essa tela aqui em todos os nossos vídeos, tá? Com o objetivo de compartilhar para vocês o que o chefe, né, o que o Marco Aurélio Rossi nos deixou de herança, né? Uma grande herança, tá? Que são esses caminhos prováveis a partir do Fibonacci, a técnica que ele criou e deixou, né? Do preço, né? Então está tudo aqui. A gente que é do Fibonacci Club, fellows antigos, né? A gente costuma ter essa tela aqui impressa, tá? E colada na nossa mesa de trabalho para relembrar sempre e nunca se esquecer. Eu deixo aqui para vocês, para quem se interessar, tê-la também consigo, né, com vocês. Vamos lá, né? Primeiramente eu vou trazer uma breve história aqui de Cogna Educação. Cogna, pessoal, que
passou a ser Cogna há pouco tempo, tá? Eu vou contar a história dela aqui, mas só para que vocês saibam, Cogna antigamente chamava-se Croton Educação, tá? E tinha o ticker CROT 3, tá? Vamos lá. Cogna Educação, anteriormente Croton Educacional, está entre as 50 maiores empresas de educação do mundo em valor de mercado. Foi fundada em 1966 em Belo Horizonte, a partir da criação de uma empresa de cursos pré-vestibular chamada Pitágoras. Curso Pitágoras. A Croton atua em todos os níveis escolares, tais como pré-escola, ensino primário e secundário, ensino secundário para adultos, vestibular, cursos livres, educação superior, pós-graduação, entre outros. A razão social, Cogna Educação S.A., é uma empresa de capital aberto, ou seja, com ações negociadas na Bolsa de Valores, tá? O slogan, transforme seu futuro. A cotação da Croton é encontrada a partir desse ticker aqui, ó, COGN3, tá bom? É uma empresa do setor de educação, sociedade anônima, fundada em 1966, ou seja, ela tem 57 anos. A sua sede atualmente está na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, O presidente, CEO, chama-se Roberto Valério, tá? As pessoas chaves, Mário Guio, é o CEO da Vasta, que faz parte do grupo, e Rodrigo Galindo, que é o chairman, tá? É uma empresa que emprega 23.300 empregados com dados de 2021. Produtos, educação básica, ensino superior, cursos profissionalizantes. Subsidiárias, Croton, Croton Med, Somos Educação, Vasta Educação, Saber e Platos. Dados de 2022, apesar que nós vamos trazer mais outros dados aqui, tá bom? Valor de mercado, 5,5 bilhões de dólares, com dados de setembro de 2022, tá? Ativos, 28 bilhões de reais, Lucro, teve um prejuízo em 2021 de 489 milhões de reais. Faturamento, 7 bilhões de reais, dados de 2021. Em novembro de 2022, a Croton constava com mais de 985 mil estudantes na modalidade presencial e EAD, Educação à Distância, distribuído nos 124 campi e 2.628 polos credenciados. Me perdoem, me perdi aqui. Nos 2.628 polos credenciados, 62 mil alunos de pós-graduação pela Platos, além de 2 milhões de estudantes atendidos pela Vasta na educação básica em aproximadamente 5.4 mil escolas, 5.400 escolas associadas em todos os estados do Brasil. A empresa também está envolvida na distribuição, atacado, varejo, importação e exportação de livros didáticos e revistas, entre outras publicações. Além disso, ela licencia produtos pedagógicos relacionados com a escola. A empresa opera as marcas Pitágora, Unique, Unopar, Unime, Caema, Unirondon, Faz, Fama, União, Uniderp e Anhanguera, as faculdades Anhanguera, Ela também opera 804 escolas associadas no Brasil sob a marca Pitágoras, bem como 5 escolas parceiras no Japão e uma escola parceira no Canadá. É a maior empresa brasileira do segmento de ensino superior para o número de alunos e de receita. Em julho de 2014, a empresa fundiu-se com o seu maior rival, a Anhanguera Educacional, convertendo-se na maior empresa de ensino superior do mundo por capitalização de mercado,
abrindo uma grande lacuna entre seus concorrentes mais próximos, né? Isso aqui para mim é algum problema de CAD aí, né? A questão de... a gente vai falar aqui na frente. Em 1º de julho de 2016, fez uma nova oferta para a compra de sua concorrente, a Estácio. O negócio foi avaliado em 5 bilhões e meio de reais, porém, em 28 de julho de 2017, a aquisição não foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, órgão antitruste brasileiro, por julgar que a operação geraria vários níveis de concentração, inclusive com a formação de monopólios, né? É isso aí, né? Vamos aqui para alguns dados, meus amigos, que eu vou trazer aqui de fundamento, né? Aqui, ó, né? Vamos dar uma olhada aqui. Eu já tenho comentado algumas vezes sobre esse site Fundamentos, né? É onde a gente busca alguns dados importantes aqui para obter de forma fácil e gratuita, né? Ele tem a parte prática, a parte paga. Essa é o módulo gratuito deles, no qual eu tenho trazido alguns dados aqui no nos nossos vídeos ultimamente, para a gente observar, tá? O site é esse aqui, ó, fundamentos.com.br, né? Para quem quiser dar uma olhada lá, é só você digitar o ticker aqui, ó, em exibir, que ele vai aparecer. No nosso caso aqui a gente está vendo o COGN3, né? Que é a Cogna, ações ordinárias nominativas, né? Setor diversos, subsetor, serviços educacionais. A cotação última aqui do nosso estudo está do dia 26/7, que foi ontem, né? De 2023, que estava a 3,38, tá? A mínima das últimas 52 semanas, R$ 1,76, e a máxima, R$ 3,52. A gente está perto da máxima aqui atualmente, tá vendo? E o volume médio aqui, 84 milhões de reais, né? O valor de mercado da companhia, segundo essa cotação de 3,38, está em 6,3 bilhões de reais, tá? Eu já comentei algumas vezes que para mim esse valor da firma aqui não significa muita coisa, tá? Então eu não uso isso aqui, tá? Na verdade, esse valor aqui é o valor de mercado mais o valor da dívida da companhia. Para mim, eu não utilizo isso aqui. Eu já comentei várias vezes que para mim, para uma análise mais acurada e mais segura, na minha perspectiva, eu quero dizer isso. Quem quiser usar, quem usa, respeito, né? Mas para mim o que vale aqui é o patrimônio líquido, tá bom? O último balanço processado foi o do primeiro trimestre de 2023, né? Publicado dia 31 de março, né? E o número de ações, 1,8 bilhões de ações, né? Tá? A gente tem mais dados aqui abaixo, vamos dar uma olhada. Aqui, ó. Né? Então aqui nós temos algumas coisas importantes a observar, que a relação preço-lucro está negativa. Por quê? Porque o ativo tem dado prejuízo, né? Ela não está dando lucro, né? Deu lucro aqui no primeiro trimestre desse ano, mas anualmente ela está com prejuízo acumulado aqui, tá? Se a gente observar aqui no dia de ontem, né, no dia 26, ela teve uma queda de 1,74%. No mês ela está com uma alta de 4%, em 30 dias 5% de alta, nos últimos 12 meses 52% de alta, no ano de 2023 59% de alta, no ano de 2022, ano passado, 13% de queda, 2021 46% de queda, quase 47%, né? 2020, que foi o ano da pandemia, 59% de queda, 2019, o ano pré-pandemia, né? Um ano antes da pandemia, 30% de alta, e 2018, 49%, quase 50% de queda, tá? Nós temos aqui várias outras relações de preço ativo, preço capital de giro, tá bom? EBITDA, ó, né? Crescimento de receita que caiu, na verdade, está negativo, tá? Lucro prejuízo acumulado que é negativo, né? Margem bruta, né? Margem EBIT, ROIC, ó, tá? ROI, tá vendo? Liquidez corrente, giro de ativo, ó,
né, bem baixo. Dados de balanço patrimonial, ó, o ativo da companhia, segundo o balanço do primeiro trimestre de 2023, ó, girava em 25,8 bilhões de reais o ativo, as disponibilidades 1,5 bilhão de reais e o ativo circulante 4,5 bilhões, tá? A dívida bruta da empresa, ó, 7,6 bilhões de reais, dívida líquida 6 bilhões de reais e o patrimônio líquido 12 bilhões de reais. Aqui, pessoal, é onde a gente faz os cruzamentos dessas informações que vão dar, inclusive, ROI, ó, né? Patrimônio líquido versus dívida, tá vendo? Ó? Patrimônio líquido versus disponibilidade, dívida versus disponibilidade, dívida versus ativo circulante, ó, tá vendo? Dívida versus ativo total, né? Que dá algum algum índice, né, de liquidez, de endividamento, tá bom? Os múltiplos, né? Vamos ver aqui os dados de resultado, né, DRE, dos últimos 12 meses. Então a gente tem uma receita líquida dos últimos 12 meses acumulada de 5 bilhões de reais, um EBIT, né, de 1 bilhão de reais e um prejuízo líquido acumulado de 461 bilhões de reais nos últimos 12 meses, tá? E nos últimos 3 meses, ou seja, agora no primeiro trimestre de 2023, ela deu uma melhorada, porém, ó, se a gente vê aqui, dividir a receita líquida dos últimos 12 meses por 4, né, que são 4 trimestres, vai gerar mais ou menos a média da receita aqui, ó, tá vendo? 1,3 bilhões de reais, né? Vai dar mais ou menos isso aí, né? O EBIT dos últimos 3 meses, 360 bilhões de reais, que o EBIT aqui, a margem EBIT, ó, ela subiu um pouquinho, tá vendo? Ó? 1 bilhão e 70, né, milhões de reais, ó, para 360, se a gente multiplicar aqui por 4, já vai chegar lá em 1 bilhão e 400 quase, né? Ó. Ela subiu automaticamente, o lucro bruto aqui dos últimos 3 meses veio lucro, né? O resultado dos últimos 3 meses veio com lucro. A gente vê que a margem EBIT dela subiu na comparação, fazendo uma média, né, aritmética, uma média simples aqui, dividindo pela quantidade de períodos, a gente vê que houve um crescimento agora no primeiro trimestre de 2023, a empresa melhorou seus números, automaticamente a gente vai ver lá nos gráficos que também isso gerou uma melhora na questão do gráfico da empresa. Então vamos aqui para estudos de COGN3, né? Ações ordinárias nominativas de Cogna Educação, antiga Croton, né? No setup JJ. Está aqui o gráfico mensal de Croton, tá, meus amigos? Aqui, ó. Gráfico mensal de Croton, né? A gente observa aqui, ó, que a empresa abriu capital aqui, né, em 2017, tá vendo? Nessa posição aqui, mais ou menos, ó, um pouco acima de R$4, né? E logo que ela abriu, foi naquela questão da crise do subprime e ela caiu bem, onde ela bateu aqui no fundo histórico dela. Fundo histórico de Cogna está aqui, ó. Tá bom, meus amigos? E a partir aqui, ó, de 2012 para 13, ó, foi no governo Dilma, né? Governo Dilma 1, foi onde ela deu uma grande arrancada aqui para o primeiro topo histórico dela aqui, né? Nessa posição aqui, onde o ativo saiu, né, dos seus R$1,53 e chegou lá no R$17,16, né? Aqui, ó, dentro do governo Dilma 1 para Dilma 2, né, que foi 2015, né, a gente vê que houve a primeira grande queda do ativo, tá vendo, ó, né, aonde ela houve a cassação, né, da Dilma nessa fase aqui, que foi o Dilma 2, né, 2016 foi a cassação da Dilma, e aí após a cassação da Dilma no governo Temer, né, e a partir aqui de governo Temer, né? E aqui no governo Temer ainda, ó, 2018, né? Bolsonaro entrou em 2019. O governo Temer foi onde ela chegou ao seu topo histórico mesmo aqui, né?
O topo histórico de Cogna está aqui em R$ 21,41. A gente vê aqui, ó, dentro dessa volatilidade de longo prazo, né, que Cogna dá suas porradas aí para cima e para baixo, o que é bom para nós traders, né, para nós operadores de mercado, tá? Lembrando sempre que ela dá porradas para cima e para baixo, então a gente tem que saber operar tanto comprado quanto vendido, tá bom, meus amigos? Nós temos essa grande vantagem aí dentro de várias outras vertentes, né, do pessoal buy and hold e tudo, do pessoal do position, que a gente surfa a onda do mercado, né, onde a gente tem a possibilidade de ganho tanto na compra quanto na venda, né. A gente sabe que a venda descoberta tem um prazo, né, de 180 dias, no qual nós podemos aproveitar isso, né, alugar a ação e fazer uma venda descoberta quando é possível, né, como por exemplo aqui em 2018, ó, né, que Cogna caiu vertiginosamente, onde ela chegou aqui, ó, na banda de Bollinger, fez a regressão à média meio de lado, né, aqui, e voltou a cair mais ainda aqui, ó, em 2020, que foi a pandemia, ó, tá vendo? Isso aqui foi a queda da pandemia, ó, né? E fez essa linha de tendência de queda aqui, no qual a empresa agora começa a fazer essa pequena recuperação aqui. Essa pequena recuperação, eu vou comentar nos outros vídeos alguma coisa sobre isso, pelo fato de quando o ativo chega a um valor desse, de R$1, alguma coisa, qualquer centavo é 1%, né? E aí é onde a gente tem que ver com cuidado as questões das oportunidades e tudo, e do risco, né? Todo o mercado, toda a nossa operação, a gente trabalha administrando isso, risco-retorno, né? Tá? Olhando o gráfico aqui mais ainda, a gente vê, ó, que o preço rompeu a média de 9, ó, dando sinal de compra aqui na estratégia 9.1 do Larry Williams, né? No mesmo tempo, ó, que o JJ Index deu compra aqui com o PVT rompendo a média de 50 para cima, tá vendo? E o CCI 50 também começou a deixar, porque ele passou namorando aqui um bom tempo a menos 100, ó, tá vendo? Nessa fase aqui, ó, e onde ele deixou a menos 100 aqui e confirmou a compra dele aqui. Porém, a gente demonstrou em outros vídeos de análise, se vocês buscarem aí, de outras análises de Cogna, que há essa preocupação aqui de queda de volume, né, dando essa divergência do preço com o volume, ou seja, o preço subindo, o volume caindo, né, tá? Isso é alguma coisa que a gente tem que ter essa atenção. A gente vê aqui que o preço, ó, já falamos várias vezes que esse fibo roxo aqui é o fibo da pandemia, onde eu tracei ele a partir do gráfico semanal, tá bom? Do topo anterior à pandemia, lá em março de 2020, e o fundo que a pandemia montou lá na época, tá? E mesmo após a pandemia, Cogna, né, continuou caindo, ó, forte inclusive, onde ela parou justamente aqui, ó, no 111 do fibo da pandemia. A gente deixou aí no começo do vídeo o demonstrativo, né, da dinâmica do Fibonacci, onde a gente mostra lá que essa região do 111 e do menos 100 é região de provável reversão violino, né? Então o preço segurou aqui, já foi um aviso para a gente. A perda, tá vendo, ó, de queda das médias foi outro, né? E também o PVT voltando a subir, ó, aqui no JJ Index, né? A gente sabe e vê, ó, que houve uma alta aqui, ó, de volume, né? Porém ela não está se sustentando, o volume caiu de novo, mas a gente tem as viradas dando sinal, tanto do CCI quanto do JJ Index para cima, tá vendo? Ó? Né? Vemos aqui, ó, a média de 9 virada para cima, a de 27 ainda flat, né? Temos aqui, ó, um MACD 18, ó, vendedor, porém minguante, ó. A força vendedora cada vez menor e o preço rompeu, né, a média de 9 e a de 27 já aqui acima, ó, né, formando candles aqui. Eu vou trazer nos vídeos, nos gráficos da frente, algo que eu quero deixar aqui dessa vez sobre candle, tá? Mas a gente vê aqui, ó, que o preço rompeu, tá vendo? Essa média branca aqui, ó, que é a média de 27, né? E deixou
por enquanto, esse candle aqui, estamos no gráfico mensal, né? Esse candle aqui, ó, que está formando esse doji nesse momento, ó, é o candle do mês de julho, tá bom? Sendo que estamos no dia 27 de julho, tá bom? Onde ele bateu na linha do 100 aqui desse Fibo da pandemia, né? Essa linha roxa aqui é a linha do 100 do Fibo da pandemia, e o valor do ativo nesse momento está R$ 3,31, né? Eu quero deixar claro que o topo histórico está aqui, né? E o valor do ativo está aqui agora, né? No 3,31. Ou seja, o topo histórico do ativo em R$ 21,41, R$ 21,41, e agora nesse momento R$ 3,31, né? Indo aqui para o gráfico semanal de Cogna, ó, a gente vê, né, que o ativo chegou a bater aqui, ó, no 76 desse Fibo amarelo, né, que é o Fibo que a gente traça sobre o gráfico mensal, né, e começou a queda dela, né, a debacle, né, a partir aqui, né, a gente vê aqui, ó, que já houve falha de topo, né, tá vendo, ó, aqui, ó, no pré-pandemia, tá vendo, em 2020, e aqui foi o fundo da pandemia, ou seja, aqui está a linha 100 desse Fibonacci, tá? A linha 0 aqui, do Fibo da pandemia, e a linha 100 aqui abaixo, ó, tá bom? Dessa forma foi traçado esse Fibonacci, né? Onde falamos que o Fibo bateu aqui no 111, né? Ou seja, região de provável reversão violino do Fibonacci, da técnica do chefe, né? Do Marco Aurélio Rossi, e ele começou essa recuperação aqui, ó, né? Inclusive, nesse momento estamos aqui nesse topo, nessa região, né, desse topo anterior aqui importante, né? Onde ele está segurando agora nesse momento, tá bom, meus amigos, né? O preço tem segurado aqui, inclusive com essa divergência de preço e volume, tá vendo, ó? Tá? Sendo que aqui, ó, né? Vamos traçar aqui, ó. Aqui, ó, tá bem claro aqui o fechamento do nosso relógio suíço, né? No qual o preço, ó, deu start de compra aqui, rompendo a média de 9 para cima, ó, na estratégia 9.1 do Larry Williams, né? Deixa eu voltar aqui. O volume, ó, subiu aqui nesse mesmo momento, tá vendo, ó? Confirmando essa compra aqui, dando mais força, né, de decisão para essa compra, né? Aqui, ó, também o PVT no JJ Index rompeu a média de 50 para cima, ó, e o CCI também um pouquinho antes, ó, rompeu a linha do menos 100 para cima, também dando sinal de compra. Isso é a questão do relógio suíço, meus amigos. Vários indicadores sinalizando determinado movimento para dar uma relativa segurança para a gente tomar a decisão, né? Onde ele saiu aqui, ó, dos seus R$ 1,90 e bateu no 3,31, né? Mais de 50% de alta aqui nesse pequeno período, tá vendo? Essa é a questão da observação do setup JJ aqui na questão de aproveitamento de oportunidades, né? Porém, claro que todos têm que estar de olho diariamente nas coisas. Há screenings hoje nas plataformas para se programar essas coisas, tá? E é importante estar de olho para entrar no momento certo, né? No timing. Por isso o relógio suíço, tá bom, meus amigos? Agora a gente vê, né? Vamos ver ali na frente de forma mais clara. A gente vê agora aqui, ó, a média de 9,27 apontadas para cima, a duzentona para baixo, né? A gente vê, ó, que o preço tem trabalhado aqui no gráfico semanal abaixo da média de 200. A gente sabe que a duzentona é dura de romper. Vamos ver aí o que virá, né? Estamos nessa tentativa de recuperação com esse topo aqui a ser rompido, né? Vamos ver se será rompido mesmo. Vamos aguardar, tá? JJ Index comprador, tá vendo, ó? Mas com o PVT já meio virando para baixo. CCI 50 comprado, ó, porém ele deu uma segurada aqui na linha do 100, tá bom? Indo para o gráfico diário de Cogna, né? A gente vê aqui, ó,
o teste do topo que falamos, ó, e ele chegou a romper, tá vendo? Né? E aqui eu quero falar sobre a questão do candle, que eu falei que queria deixar aqui hoje. Vamos lá, que talvez pode dar alguma visão legal para vocês, além dos estudos, né, que a gente sempre fala de Gregory Morris, de Steve Nielsen, principalmente, para mim é o principal autor, né, sobre candlestick, Stephen Bigelow, que é muito importante também. Mas eu quero deixar uma coisa aqui, e tem uma pessoa que é a pessoa que eu conheço que mais, de uma forma mais didática, demonstra isso aqui, que é o Lex, né? Eu vou deixar aqui até o... Ó. Opa! Aqui eu não vou conseguir consertar, eu vou deixar um pavio diferente aqui, tá bom? Então, como eu falei, eu quero deixar aqui, ó. Eu vou deixar aqui o Lex, né? Tá aqui, Twitter para Lex10. Lex é a pessoa que eu conheço que melhor demonstra isso aqui, que de uma forma mais didática mostra essa questão, tá bom? Que eu vou trazer aqui para vocês, né? Então aqui, ó, quando a gente olha candlestick, né? A gente tem que ter algumas coisas em mente, né? A gente está usando essas cores padrões, né? Que são as cores mais fáceis que a gente utiliza, mas cada um utiliza a cor que quiser. Esse é um candle de alta, né? Deixa eu colocar aqui com uma... Esse aqui é um candle de alta. E esse aqui é um candle de baixa, né? O que aconteceu aqui? Né? Candle de alta, mercado abriu aqui. Abertura. Né? E aqui fechamento. Ou seja, o mercado abriu aqui embaixo, foi lá em cima, voltou e fechou aqui, né? E aqui, quando o candle é de queda, aqui a gente tem a abertura e aqui o fechamento, tá? Ou seja, mercado abriu aqui, foi lá em cima, fez o topo, foi lá embaixo e fechou aqui, nessa região, tá? O que é demonstrado é que essa região aqui, ó, tá? Entre a abertura e o fechamento, tá? Tanto no candle de alta quanto no de baixa, essa região aqui a gente chama ela da região de convicção, né? E essa região aqui do pavio a gente chama regiões de dúvida, né? Onde o mercado foi e voltou, né? Dúvida, tá bom? É importante olhar o mercado a partir desse parâmetro, porque a gente sempre vai ter uma boa perspectiva aqui, né? Então aqui no caso, ó, da alta, por exemplo, o mercado abriu aqui, teoricamente foi lá em cima, teoricamente voltou aqui embaixo e fechou. Opa, me perdoem, tá tudo errado aqui. Esse aqui é o mercado de alta, né? Então, o mercado mas é isso mesmo. E fechou aqui, né? Fechou aqui no alto, né? No nosso caso aqui da queda, o mercado abriu aqui em cima, foi lá embaixo, foi lá em cima, testou topo e fechou aqui, né? Na verdade é o contrário, né? Acho que embaralhei tudo aqui. Mercado abriu, aqui, foi aqui embaixo, foi lá em cima, testou e fechou aqui embaixo, né? Fechou aqui, tá? Abertura, fechamento, né? Eu gostaria de deixar isso aqui para vocês. Eu não sei se eu compliquei mais do que
mas vou trazer outras vezes em outros vídeos para deixar muito claro isso aqui. Como eu falei, a pessoa que melhor explica isso aqui que eu conheço é o Lex, tá? Ele tem muita coisa publicada tanto lá no canal dele quanto no Twitter, de muita riqueza. Dão uma procurada, tá bom? Então, voltando aqui para o nosso caso prático, né? A gente vê aqui, ó, né? Estamos no gráfico diário, né? Que o preço chegou a romper esse topo anterior, tá vendo? Que era um topo, que é um topo histórico, tá vendo? Ó? Um topo lá do mês de novembro, ó, do ano passado. Ele chegou a romper e deixou esse pavio aqui onde ele fez a regressão à média, ó, tá vendo? Né? Inclusive rompendo a média agora aqui, ó, né? Esse último candle aqui, o candle dessa semana. No candle da semana passada ele chegou a ameaçar, ó, ele fez um rompimento e voltou, ó, tá vendo? Deixando a dúvida, tá vendo? Ó? Olha aqui, ó. Na semana passada ele chegou a romper deixando esse pavio aqui, deixando uma dúvida, né? E ficou aqui ainda em cima na convicção. Porém, nessa semana, olha o que ele fez. Ele já rompeu a média de 9, dando o sinal da 9.1 do Larry Williams, né? E a convicção dele já está aqui abaixo da média de 9. Tá vendo? Ó? Deixando ainda esse paviozinho pequeno aqui abaixo, mas um pavio maior acima. Tá vendo? A força está vendedora, né? A gente vê também, meus amigos, ó, que a gente já começou a virar a média de 9 aqui para baixo, tá vendo? Ó, né? E a de 27 ficou flat, ou seja, a gente tem um MACD 18 aqui comprador, ainda flat, tá? Ainda segurando a coisa aqui, né? Temos aqui também, ó, a banda de Bollinger, né? Começando a fechar. O que é a banda de Bollinger? A banda de Bollinger já comentamos várias vezes que ela nada mais é do que 2 desvios padrões, né? A gente tem aqui um vídeo falando sobre médias e sobre bandas de Bollinger, no qual a gente aborda lá de uma forma mais profunda, tá? Que um desvio padrão significa 65% das amostragens, 2 desvios padrões, 95% das amostragens. Então, quando o preço rompe assim a banda de Bollinger, ó, né? Ele está rompendo os 95% das prováveis amostragens. E aí quando ele volta para dentro desses 95%, ou seja, ele saiu dos 5% fora, né? E voltou onde geralmente a probabilidade é a regressão à média, né? A gente já falou várias vezes aqui sobre regressão à média, né? De Francis Galton, né? Que era primo de Charles Darwin. Então, todo preço tende toda amostragem tende a regredir a média. Ele sempre vai regredir mais vezes, ó, a média mais rápida. Por isso que a gente chama de mais rápida. Porque ele vai regredir mais vezes, mais rapidamente, a essa média, que no meu caso aqui é a média de 9, tá vendo? E olha como é que ela trabalha bem nessa coisa, ó, tá vendo? Aqui ela sempre, nesse movimento todo de alta aqui, ó, né? O preço fez a regressão à média, ó, mas nesse período todo ele não chegou a ameaçar um cruzamento aqui da média de 9, ou seja, dando start de uma estratégia de venda aqui. Porém, ó, quando ele chegou aqui, ó, perto da banda de Bollinger, ele voltou, tá vendo? Nesse rompimento aqui, ele deu essa pequena venda aqui com o primeiro alvo, ó, nesse 76 do Fibonacci, em segundo alvo, na média de 27. Ele bateu na média de 27 e retornou a alta, tá vendo, ó? Onde ele rompeu de novo, fez regressão à média, tá vendo? E onde ele rompeu de novo aqui agora, ó, rompendo esse topo histórico que já tinha sido testado, né, 2 vezes, ou seja, uma vez aqui, lá em novembro, a segunda vez aqui, agora no mês de junho, né? A partir do mês de julho aqui, o que aconteceu? O preço fez todo esse movimento aqui, ó, no qual a gente montou esse triângulo, tá vendo? Rompeu para cima, ganhou força, ganhou volume, ó. Olha o volume. JJ Index comprador, CCI 50, ó, que tinha dado venda, ele voltou a virar para o alto, tá vendo? Onde ele chegou ao cume dele aqui de romper a linha do 100, né? E bateu lá em cima, ó. Bateu lá em cima onde? Nesse 76 do Fibonacci aqui, que a gente vai ver mais claramente no gráfico de 60 minutos. Tá vendo? Bateu nele, rompeu, deixou esse pavio, no qual nós falamos aqui, né? O pavio do candle significa dúvida do mercado, né? A parte do corpo dele significa convicção, né?
Então ele deixou essa dúvida aqui nessa alta onde ele rompeu os topos anteriores. Tá vendo? Esses dois topos anteriores aqui, né? E voltou rompendo 76 de novo aqui, agora com alvo aqui nesse 23 do Fibonacci. Onde está o que? A média de 27 aqui do nosso setup JJ. A gente vê aqui ainda, ó, um MACD comprador, né? Só que não está mais crescente, ele ficou estagnado aqui. O preço, ó, a gente vê, o volume, me perdoe, a gente vê que caiu, aí virou vendedor. JJ Index, olha o PVT, virou para baixo, está indo ao encontro aqui, ó, da média de 50, e o C650 virou para venda aqui, rompendo a linha do 100 para baixo, tá vendo? Indo para o gráfico de 60 minutos, que é o curto prazo, ó, né? Onde geralmente para um swing trade eu trabalho, tá bom, meus amigos? A gente vai ver aqui, ó, que nós tivemos aviso aqui de uma boa compra aqui nesse movimento, ó, tá vendo? Onde aqui, ó, nesse pavio, ó, esse pavio aqui já falamos, dúvida, né? Ou seja, ele tinha rompido a banda de Bollinger e começou a voltar deixando essa dúvida aqui no gráfico de 60 minutos, tá bom? Fez regressão à média, rompeu a média de 9, bateu na de 27, porém continuou, né? Continuou seu movimento de alta. Agora aqui nesse momento, ó, né? Aqui, ó, nessa semana, dia 25, tá vendo? Ó? Né? Também conhecida como, dia 25 foi terça-feira, né? Também conhecida como terça-feira, tá vendo? Ele fez esse pavio aqui batendo no 111 desse Fibonacci, ó. Olha como é que o Fibonacci é importante, né? Região de provável reversão violino, tá vendo? Deixou esse pavio, rompeu a banda de Bollinger, né? E voltou de novo, rompendo para dentro a banda, ó, tá vendo? Né? Rompendo 76 do Fibonacci, tá vendo? Ó? Né? Dando sinal de venda aqui também, ó, na 9.1 do Larry Williams, onde ele rompeu a média de 9 para baixo. Ó, as duas médias se cruzaram, né? A média de 9, 27 se cruzou e o preço cruzou as duas médias também para baixo. Olha só que interessante, né? O preço veio, chegou perto da banda de Bollinger de 27, fez uma regressão à média, né? E olha o sinal aqui, ó, de venda do JJ Index aqui na frente. Aqui está o do CCI que veio antes, tá vendo? Aqui está o crescimento de volume vendedor, ó, tá vendo? Né? Bem claro. E agora estamos aqui em que posição? Bandas de Bollinger abertas para baixo, dando volatilidade de venda. Temos a duzentona aqui, né? Que a duzentona é dura de romper. Estamos aqui dentro dessa dinâmica de Fibonacci, ou seja, 76,23, que é o filé mignon, né? E as médias de 9 e 27 viradas para baixo, MACD 18 vendedor e crescente, tá? MACD, o que é MACD, meus amigos? Moving Average Divergência and Convergência, ou seja, convergência e divergência de médias móveis, né? Então, aqui nós temos uma divergência crescente, ó, da média de 9 para a de 27. A gente vê que o curto prazo, ou seja, a média rápida, que é a média de 9, ela está se afastando na média de 27 cada vez mais. Ou seja, o curto prazo demonstra uma força de venda aqui, sendo que nesse momento, ó, temos um dojizinho aqui, tá? Porém, com topos e fundos descendentes. Rompemos aqui fundo anterior, tá vendo? Ó? O próprio candle aqui rompeu o fundo anterior aqui do candle anterior, tá vendo? Temos queda aqui ainda, né? Nesse momento, tá bom? Então, aqui, ó, foi startada uma boa venda, né? Onde tivemos outros momentos de triggers, né? Cruzamento do 76, com crescimento de volume, JJ Index aqui com o PVT caindo, né? O próprio C650 também para baixo, ó, tá vendo? Várias informações dando a venda. Para quem estava comprado, né? Para não devolver, né? Aqui seria um bom sinal de zerar esse retorno aqui para dentro da banda de Bollinger, tá vendo? Ó, com crescimento de volume vendedor, tá vendo? Com virada do PVT para baixo, né? Com virada do CCI para baixo, tá vendo? Ó?
né? E aqui deu start a uma boa venda, onde quem vendeu, né, podia ter vendido aqui a 3,54, ó, e o preço agora está a 3,32, né? Ou seja, um swing trade aqui, ó, de 2 dias, né, do dia 25 agora para o dia 27, ó, com um ganho de 10% mais ou menos, né? Quase 10%, né? 7%, tá vendo, ó? Né? Então, tudo é questão de observação. Todos têm que ter em mente, pessoal, que mercado não é só compra e também não é só venda, né? Tem o Zé Comprinha e tem o Zé Vendinha muito aí, mas o trader de verdade, ele aproveita oportunidades. Ele compra quando é oportuno, quando o mercado demonstra isso, né? Através do seu setup, através de seus dados de análise, e ele vende também na hora que é importante, na hora que isso vai dar lucro para ele, tá bom? E aqui a gente está demonstrando esses caminhos aqui para que vocês absorvam, tá? Indo aqui, ó, para o contexto do ativo, né, a partir do triple screen, ó, a gente então vê que o preço no semanal, ó, ele ainda anda abaixo da média de 200, da duzentona, ó, porém ele demonstrou essa recuperação onde a gente tem um topo anterior aqui a ser rompido, né? No gráfico diário, a gente já vê um rompimento da duzentona, ó, o que vira a mesa um pouco para essa coisa, porém a gente ainda não tem a confirmação desse rompimento aqui, né? Isso aqui pode ter sido, na verdade, apenas um throwback, né? Um rompimento falso, tá bom? Lembrando que throwback é quando a gente tem um rompimento falso para cima e pullback é quando é para baixo, tá bom? Então a gente pode estar aqui, na verdade, em um throwback. Pode, não estou dizendo que esteja. Porém, quando a gente olha aqui para o gráfico de 60 minutos, a gente vê que teve uma boa oportunidade aqui de venda dentro dessa correção aqui, né? Esse aqui é uma correção dentro do gráfico diário e semanal, né? Porque aqui a gente tem o começo de linhas de tendência de alta, tá vendo, ó? Né? Porém, aqui no diário a gente vê que temos um topo anterior a ser rompido e no próprio gráfico semanal também, né? A gente vê esse topo importante, ó, que é esse mesmo aqui, ó, tá vendo? Né? Onde ele fez essa tentativa de rompimento aqui, tá bom? E voltou, né? Fazendo esse throwback, né? Deixando, como explicado, esse pavio aqui, que dentro da nossa interpretação de candle, o pavio é a dúvida do mercado, né? E o corpo é a convicção, né? Sendo que essa convicção rompeu aqui no gráfico de 60 minutos, a média de 9 para baixo, as duas médias cruzaram, ele rompeu também a média de 27 para baixo e tem feito aqui o que? Uma linha de tendência de baixa, LTB, ó, topos e fundos descendentes, tá bom? Aqui ele está fazendo já uma reversão de movimento no gráfico de 60 minutos, o que ainda não se concretizou aqui no gráfico diário e nem no semanal, onde a gente tem esse teste de topo anterior aqui, tá vendo? Né? Fazendo no gráfico diário aqui esse throwback, tá bom? Então é isso aí, meus amigos. Vamos aqui para uns gráficos de comparativos, porque também tem dados importantes aqui a partir da comparação de ativos, tá? Olhando aqui o gráfico comparativo de 15 minutos, a gente compara de forma percentual aqui mais ou menos os últimos 10 dias, tá? Então, a gente vê, ó, eu trouxe aqui alguns ativos de comparação, né? Dentro deles, ó, a gente tem a Edux, tá vendo? A gente tem a Ser Educacional, ó, que tiveram altas muito maiores do que a própria Cogna, né? Ó, né? Edux aqui chegou uma alta acumulada, ó, desses últimos 10 dias de 24%, tá vendo? E deu uma boa devolvida agora também, tá vendo? E a Ser, ó, começou uma alta antes aqui, ó, que chegou a esse auge aqui, ó, de mais de 16%, né? Onde ela caiu aqui também, né? Porém, elas são as duas maiores altas aqui da nossa comparação de ativos, né? Edux está com uma alta de 11,41% e Ser Educacional uma alta de 11,29%, né? O Brent, né, que é o petróleo dos Estados Unidos, né, o WTI,
me perdoem, o WTI, esse US Oil é o WTI dos Estados Unidos, o West Texas Intermediate está com uma alta de 8,46%, o Brent 7% de alta, e Cogna está aqui, ó, com uma alta de 4,73%. Ou seja, nesses últimos 10 dias, a alta acumulada de Cogna para as outras duas empresas de educação que eu trouxe aqui, ela não tem uma alta tão boa assim quanto os 11% de Edux e 11% de Ser Educacional, tá vendo? Essas comparações, meus amigos, são muito importantes fazer, tá bom? Porque é uma forma de benchmark, né? Ou seja, a gente vê que as empresas de educação, ó, tiveram altas melhores do que a nossa Vale, né, a Valesca, e a Petronil, da Petrobras, tá vendo? A Vale teve uma alta de 4% e a Petrobras de 4% também, sendo que a Cogna de 4,7%, ou seja, quase 5%, porém, temos empresas dentro do setor educacional, nesse curto prazo aqui de 10 dias, ó, com uma alta acumulada de 11%, né, com altas acumuladas de 11%, sendo que chegaram a 24% no caso da Ser Educacional, né? E o Ibov, ó, a gente vê que elas variaram melhor do que o Ibov. O Ibov está nesse mesmo período, está com uma alta de 2,9%, né? E aqui vemos, né, minérios de ferro com uma queda de 71,71% e o dólar com uma queda de 2,18%, tá? Indo para o gráfico comparativo aqui de 60 minutos, onde a gente faz uma comparação percentual dos últimos 30 dias, mais ou menos, né? Aqui está a linha 0, tá? Ou seja, quem está acima está positivo, quem está abaixo está negativo. Uma coisa interessante que demonstra o gráfico comparativo. Às vezes a gente está num ativo e acha que ele é o melhor ativo possível, e é o que eu busco, tá? Está sempre na melhor oportunidade possível, pelo menos na que eu conheço. E quando a gente olha aqui, ó, a gente vê que Cogna deu uma boa oportunidade, ó, uma alta nos últimos 30 dias de 3% acumulada, mas a Ser Educacional, ó, está com uma alta de 25,74% acumulada, sendo que ela fez, ó, esses movimentos aqui, ó, de grandes oportunidades de compra e de venda. Oportunidades essas melhores do que a Cogna, ó. Olha só, a Ser chegou aqui a 40% de alta, está com 25%. Só que nessa brincadeira, daria uma venda com lucro de 15%, ó, nessa queda aqui. Ou seja, a gente vê uma maior volatilidade na Ser Educacional do que na Cogna, né? Não estou dizendo que Cogna é ruim, meus amigos. O que eu estou dizendo é que a partir dessa análise comparativa aqui que a gente faz, a gente tem a oportunidade de ver que existem melhores ainda do que ela, né? Melhores oportunidades de trading, melhores oportunidades de ganho, né? Olha esse movimento aqui, ó, que ela saiu aqui mais ou menos da onde a Edux está, ó, né? De 11% para 40%, ou seja, só aqui tem 29% de variação, ó, né? Grandes oportunidades a Ser tem dado, né? Ser Educacional. A Edux, então, a Ser Educacional é a empresa que tem a maior alta acumulada aqui nos últimos 30 dias, com 21,74%. A Edux, ó, com uma alta de 11,83%. E a Cogna, uma alta de 3,12%. Né? Sendo que Cogna chegou a ter uma alta aqui, ó, de 11%. Tá vendo? Então a gente vê que essas outras duas empresas aqui, ó, tanto Edux quanto o Ser Educacional tem dado melhores oportunidades percentuais de ganho do que a Cogna, tá? E são as melhores oportunidades aqui da nossa comparação, né? Sendo que o Ibov, nesse mesmo período de 30 dias, tem uma alta acumulada de 1,71%, né? A Petrobras, uma alta de 1,43%, e Vale, uma alta de 1,13%. O dólar está com uma alta de com uma queda, me perdoem, dólar, uma queda de 2,10%, 2,1%, tá? Indo para o gráfico comparativo aqui diário, ó, né? A gente vê aqui a comparação desses ativos no período de 12 meses mais ou menos, tá bom? Aqui está o ponto zero da nossa comparação, ou seja, o que está acima é porque subiu, o que está abaixo porque caiu, né?
a gente vê, ó, que a melhor oportunidade aqui dos últimos 12 meses é Edux. Edux com uma alta de 70%, seguido de Cogna, que tem uma alta acumulada aqui de 28%, né? Petrobras, uma alta de 21%, o Ibov, ó, com uma alta de 9,51%, e aí a gente vai observar, ó, que a Ser, que tem sido a melhor oportunidade aqui no curto prazo, ó, o swing trade para pouco tempo, né? Ela está ainda com uma queda acumulada de 8,75%, ou seja, esse movimento de recuperação dela aqui, ó, desse ano, do ano de 2023, a partir de abril, ó, é que tem dado essa grande oportunidade que a gente observou no curto prazo, tá vendo? Ó? Né? Porém, ela ainda tem uma queda acumulada de 8,75%, tá? Vale tem uma alta de 2,95% nos últimos 12 meses e o dólar uma queda de 7,7% nos últimos 12 meses, ou seja, o nosso real nos últimos 12 meses tem se valorizado perante o dólar, tá? Indo para o gráfico aqui semanal comparativo, a gente faz a comparação aqui mais ou menos dos últimos 4 anos. Aqui temos a linha 0, né? Onde quem está acima é porque subiu e quem está abaixo é porque caiu. Aí a gente vê, né, que o longo prazo para as empresas de educação, ó, não tem sido generoso. Todas as 3 empresas comparadas aqui, inclusive o nosso estudo, né, que é Cogna, estão com quedas acumuladas, né? Porém, ó, em período aqui, ó, a partir aqui de fevereiro, de março, abril, né? A partir de abril, ó, a gente vê a recuperação desse setor de educação. Porém, quem é que se recuperou aqui mais dentro desse acumulado aqui, ó? Foi Edux, né? Com uma recuperação de 30%, ela está com uma queda ainda de 37%, tá bom? Acumulada, né? A Ser Educacional uma queda de 66% nos últimos 4 anos, né? Vamos lá então. Edux, queda acumulada de 37%, Ser Educacional queda de 66%, e a maior queda de todas foi de Cogna com uma queda de 70%, 70,5% de queda, né? O Ibov nesses 4 anos valorizou 23%, tá? O dólar, né, nos últimos 4 anos valorizou 24,8%. Vale se valorizou 112% acumulado e Petrobras 184% de valorização, tá? Olhando o gráfico comparativo mensal, onde a gente compara aqui os últimos 20 anos mais ou menos, tá? A gente vê aqui o ponto zero, né? Quem está acima é porque subiu e quem está abaixo é que caiu. Dentro desse gráfico aqui eu vou ressaltar aqui essas grandes altas, que a principal é a de Vale, com uma alta de 2.546% nos últimos 20 anos, e Petrobras com uma alta de 1.395% acumulada, né? Sendo que essas altas aqui, ó, são tão fortes que elas deixam os outros ativos aqui quase que sem uma forma interessante para que a gente analise, né? Então eu vou trazer mais um gráfico mensal aqui, sem a Vale e sem a Petrobras, que são as grandes altas dos últimos 20 anos dentro dos ativos comparados, né? Mas trazendo os outros ativos aqui, então ainda estamos aqui com o gráfico mensal comparativo, tá bom? Né? Ou seja, que é a comparação percentual dos últimos 20 anos, mais ou menos. Aqui está a linha 0, né? Quem está acima é porque subiu, quem está abaixo é porque caiu. E esse longo prazo a gente vê também o setor educacional com uma queda acumulada. Ou seja, todas as 3 empresas do setor educacional que eu trouxe aqui para comparação, ó, elas são as quedas desses períodos, né? Sendo que, claro, cada uma delas abriu capital aqui, ó, por exemplo, Ser abriu capital aqui lá para 2021, né? A Edux aqui, né, em 2020, né, mais ou menos, e a Cogna, que é a mais antiga, que abriu lá na época, Croton, né, abriu em 2017, tá vendo? Né? A gente vê então aqui a queda acumulada dos últimos 20 anos, ó, a maior queda, né, que é de Ser Educacional com 61% de queda acumulada, tá?
ou seja, ela está abaixo do IPO delas, né? Todas as três estão abaixo do IPO, tá vendo? Ó? Todas as três, tanto Cogna, tá? Quanto Ser Educacional, quanto a Edux está abaixo do IPO delas, né? Então, Ser está com uma queda de 61,42% acumulada nesse período, Edux com uma queda de 37% acumulada e Cogna com uma queda de 20,24%, né? Os outros ativos a gente vê aqui, ó, que o dólar está com uma valorização de 172%, né? Apesar dessa queda aqui dos últimos 12 meses, a gente sabe que mais ou menos nos últimos 12 meses, talvez 18 meses, a gente tem, mais ou menos 18 meses por aí, ó, né? Temos queda do dólar, né? O real tem se valorizado, né? E o Ibov está com uma alta aqui nos últimos 20 anos de 519%, tá bom? Se a gente dividir aí, vai dar mais ou menos 50% ao ano de alta média, né? Então é isso aí, meus amigos, né? De análise para hoje é isso, né? Espero ter trazido algo de valor para vocês. Observa cada coisa que lhe passa, pois cada detalhe desses lhe trará lições para toda a vida. É isso aí. A gente tem que estar sempre de antena em pé, né? Com a observação aguçada para observar tudo que nos acontece, que nos traz de lição, para que a gente possa se tornar cada vez melhor, né? Heróis de verdade são aqueles que trabalham para realizar seus projetos de vida e não para impressionar os outros. São pessoas que sabem pedir desculpas e admitir que erraram. Roberto Chiniachik, herói de verdade. Essa frase vai trazer várias lições pra gente, né? Inclusive nessa questão de admitir que errou, tá bom? Uma das coisas que é um problema para trader é admitir que errou e dar o stop, né? Reconhecer que errou, dar o stop, grandes ganhos, pequenas perdas. Saber sair de uma operação enquanto o prejuízo é pequeno, tá bom? Se você quer ser bem sucedido em uma área particular, perseverança é uma das qualidades principais. Jorge Lucas. É isso aí, né? Água fura pedra, né, meus amigos? Quem ajuda o outro não caminha sozinho. Andressa Martins Vicentini. É isso aí, né? Quem ajuda o outro não caminha sozinho. Mantenha seus ganhos em seu bolso. Essa frase é tão lógica, né, que eu acho que a gente precisa trazer ela e se relembrar sempre. Ela é tão simples que eu vejo muita gente se esquecer, né? Como a gente sempre fala aqui, grandes ganhos, pequenas perdas, tá bom? Grandes ganhos, pequenas perdas. Mantenha seu ganho em seu bolso, né? Procure não devolver, né? Quando vê que está para reverter, zera, entendeu? A gente mostrou gráficos hoje aqui de Cogna, que a gente viu que ela bateu, rompeu banda de Bollinger, na volta a gente viu sinais de regressão à média, zera. Se é para entrar de novo na compra, entra, espera, tenha paciência, entra de novo comprando, né? A gente viu uma boa venda aí também, né? Sinalizada agora nesse último período no gráfico de 60 minutos. São oportunidades e a gente precisa saber entrar e sair na hora certa, tá bom? Para perder pouco quando perde e para ganhar muito quando ganha, mantendo nossos ganhos em nossos bolsos. Muita gente devolve aí por conta de besteira. Tá bom, meus amigos? Não se apeguem à operação. A operação a gente abre e fecha com o intuito de ter lucro, né? E quando a gente vê o lucro da gente se esvaindo, devolvendo, a gente zera e espera a oportunidade. Se essa oportunidade de venda, a gente vende, né? Se ela é de compra, a gente espera dar o sinal de nova compra e entra de novo, tá bom? Mantenha suas raízes, né? Eu sempre tenho comentado, eu sempre trago em todos os vídeos isso aqui, porque para mim isso é muito importante, tá bom, meus amigos? O interior da gente, as nossas raízes, as nossas bases, elas sempre vão, né, gerar, né, essa parte que ninguém está vendo, elas sempre vão gerar o que está visível, né? Ou seja, o que é invisível sempre vai dar a base do que é visível, que são as flores, que são as folhas, que são os galhos, né? A parte do iceberg que ninguém está vendo, né, meus amigos? E dessa forma, tendo boas raízes, a gente sim conquista o sucesso consistente, né? Tá bom? Mantenham suas raízes,
Saibam cuidar disso, saibam manter. Isso é uma coisa para a vida inteira. Consistência não é algo que a gente alcança, é algo que a gente vive, né? É para a vida toda, tá bom? E é possível para todos nós, para cada um de nós, né? Tá bom, meus amigos? Né? Porque todo faixa preta é um faixa branca que não desistiu, tá bom? Muito obrigado a todos. Espero mais uma vez ter deixado algo de valor aqui para vocês. Eu fiquei um tempo aí sem produzir vídeos por conta de questões profissionais e tudo que eu precisava resolver e outras coisas. Mas sempre que possível eu vou tirar meu tempo para dedicar a isso aqui, para dividir um pouco do que pode ser positivo para alguém que queira aproveitar, tá bom? Então fica mais esse vídeo aqui. Temos toda uma gama, como falado, né? Esse vídeo aqui é o vídeo de número 156. Então temos 155 vídeos aí atrás falando sobre cada indicador do nosso setup, né? Do nosso relógio suíço, do setup JJ. E temos vídeos falando também sobre disciplina, tá bom? Temos vídeos falando sobre cultura gráfica, cultura de mercado, tá? E mais do que isso, acho que em cada vídeo aí a gente tem tentado passar algo sobre a postura de alguém que ganha no mercado, que pode ser aproveitada para quem se interessar, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado a vocês. Até o próximo vídeo. Água, fora pedra. Os